Olá, figuras! Bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Tô Por Fora. Eu sou o Vitor. E eu sou o Walter. E o assunto hoje são zumbis. Walter. O que foi? E hoje nós vamos falar daquelas criaturas desmioladas, dos seres monstruosos mais populares da cultura hoje em dia, que são os zumbis. Lembrando que ele faz parte, dos monstros clássicos do terror, mas ele sempre foi um pouco mais marginalizado justamente por não ter uma representatividade, uma profundidade muito grande do monstro. Que você sempre vai comparar, por exemplo, com o vampiro, com o Drácula, com o Frankenstein, com o Monstro do Pântano, as múmias, que tem um certo background, uma história por trás, tem os países que são base para esses mitos. E o zumbi não. O zumbi, ele foi introduzido pro ocidente muito tardiamente. E o termo zumbi, ele foi introduzido através do William Seabrooks. Ele foi até o Haiti, que na verdade ele viajava pelo mundo atrás do desconhecido, atrás do oculto. E numa dessas viagens, ele acabou parando no Haiti e a população local o abraçou, o tornou um amigo de todos. E esse cara acabou participando de vários rituais, inclusive, rituais de voodoo, inclusive da transformar um morto em vivo. Ele diz que ele viu o zumbi. Ele viu um zumbi de verdade. E esse cara era tão, fissurado, se interessava tanto pelo ocultismo, que ele chegou aí uma tribo de canibais perguntar qual era o gosto de carne humana. E o cara lá, da tribo não sabia explicar exatamente qual era o gosto, e esse Seabrooks acabou conseguindo um cadáver no hospital. O cara tinha acabado de se acidentar e falecido, e ele comeu a carne do cara. Ai, sinistro. E muita gente não sabe o significado da palavra zumbi, Zumbi, ela significa corpo reanimado. Só que não precisa ser aqueles zumbis comedores de carne, são aqueles zumbis escravos também, A gente vai falar um pouquinho sobre o início dessa entrada dos zumbis no business, show business. E em outros países também existem no folclore, nas crenças, zumbis, só que eles têm nomes diferentes. Por exemplo, na China existe o Jiangxi. Na Arábia existe o Ghoul. Ghoul é uma palavra já conhecida, eu garanto. Sim. Porque a gente tem um anime chamado Tokyo Ghoul. Essa palavra aparece muito em anime, eu já vi bastante. E na Escandinávia existe o Dragor. Nossa, que bonito. Que é um viking zumbi. Imagina aquele cara enorme, parrudão, com uma arma. Machadão, matando todo mundo e comendo. Gostei, cara, dessa versão. Podiam fazer um filme, O Viking. Qual o nome do bicho? Dragor. Partindo para os filmes, a gente vai começar com White Zombie. White Zombie foi o primeiro filme de zumbis. Na verdade, eles pegaram um pouco da cultura, do Haiti, que é, na verdade, o zumbi, ele é um escravo, tem mente, o cara que passa a obedecer às ordens de um mestre. Outros filmes de zumbis apareceram, só que ainda não eram os comedores de carne. Como a gente conhece hoje em dia. Isso. Teve muito filme de zumbi com voodoo, com África também, que essa crença de zumbis também veio da África. E em 1968 apareceu o pai dos zumbis, o Jorge Romero, com Night of the Living Dead, ou, em português, Noite dos Mortos-Vivos.
Cara, é um filme clássico, ele já entrou em domínio público, tá disponível no YouTube pra assistir. E eu tenho o original. E foi a partir dessa obra que começou essa coisa louca agora de zumbis comedores de carne de cérebro. O principal do Romero, além desse filme ter feito muito sucesso, é que ele faz muita crítica à sociedade. Podem perceber que ele faz, em cada filme, em cada sequência, tem um protesto diferente. Nesse primeiro, por exemplo, é incrível, né? Começa lá com um casal no cemitério prestando homenagens a alguém que tinha falecido, a mãe. Acho que é a mãe, é. E aí acontece o primeiro ataque zumbi, e depois ela vai pra uma casa e aparece um monte de gente nessa casa. E o mais engraçado é que você vê toda a catástrofe fora, você vê assim, o desconhecido, tipo assim, são criaturas que são seres humanos, e você não sabe por que elas estão agindo dessa forma, mas é dentro da casa é que você vê. Esse primeiro filme, Noite dos Mortos-Vivos, ele foca a confusão, a desordem que acontece entre as pessoas. Pode ver que as pessoas que chegam na casa estão malucas. Nenhum confia no outro, e aquela coisa também do branco e o negro, porque tem um personagem que é negro. E ele fica em conflito com o outro personagem também. E acaba que esse próprio desconforto que há entre eles, assim, a falta de sociedade que há entre essas pessoas, que todos eles se dão mal. Tipo assim, eles têm uma ameaça externa que tá lá fora, mas é o conflito interno que ocorre diante dessa divisão entre as pessoas, essa diferença que há entre essas pessoas, é que realmente eles se dão mal. E dando sequência à Noite dos Mortos-Vivos, em 1978, que é o Dawn of the Dead, ou Madrugada dos Mortos, e que teve mais uma crítica, e dessa vez era do consumismo, né? Aquele shopping, aquele monte de zumbis, aquilo ali é essa crítica das pessoas que amontoarem nos shoppings, comprar, né? Sem pensar, só consome. Exatamente. Consome e essa coisa dos zumbis nos shoppings são as pessoas que, né, hoje em dia já estão ali. E tem mais um terceiro filme que é maravilhoso, acho que é o melhor filme de zumbi ever, que é o Day of the Dead, ou Dia dos Mortos. Ele é um filme de 85 e ele também traz crítica à sociedade, aquela diferença dos cientistas contra os militares. Então durante o filme inteiro você vê esse conflito entre essas duas partes. E é muito legal também, tem muito sangue, é muito gore, é muito maravilhoso, é muito tudo. Lembrando também que é nesse filme que o Romero introduz o conceito de que é possível você reverter as faculdades mentais de um zumbi. É quando eles tentam pegar qual é o nome daquele cara? Boob. Quando eles pegam lá o Boob e fazem um experimento justamente para poder provar que com determinados estímulos você ia despertando toda aquela memória do zumbi de quando ele era vivo. E ele consegue. Consegue, mas... não assim, conseguir, mas ele consegue fazer alguma coisa com zumbi. Arma, espelho, lâmina de barbear. Isso, entre outros itens. E o Vitor, né, que é o maior conhecedor de filmes de zumbis, porque eu assisto alguns, mas não com tanta voracidade quanto esta criatura, ele elaborou a listinha dele dos melhores filmes de zumbi. Number 1. Dia dos Mortos, que a gente acabou de comentar, de 85, que é um filme, gente, adoro. Não vou negar, adoro. 2. Madrugada dos Mortos. Lembrando que Madrugada dos Mortos tem um remake do Zack Snyder, o diretor de Batman vs Superman. E esse filme é maravilhoso. Sim, eu confesso que eu assisti esse filme 5 vezes no cinema e foi por causa desse filme que o Vitor ficou mais caidinho por mim. O que acontece? Se acha, né? Se acha. Você mesmo admitiu. No outro vídeo a gente tem isso daí. É um filme, ele é frenético, os zumbis não são aquele modelo de zumbis lerdos que são, né, andando vagarosamente atrás da sua vítima. Não, eles são espertos e tem muita coisa subentendida. A história é o que, assim, você tem que acompanhar bem. É um filme que apenas joga os personagens em tela, lidando com aquela situação, e tem detalhezinhos delas que faz com que você perceba o background delas, a história delas. E eu achei isso fabuloso. Tanto é que quando lançaram a versão em DVD, que é a versão do diretor, que tem as cenas, né, complementares, eu não gostei muito, porque ele começa a explicar mais coisas que não deveria. Por exemplo, o romance dos personagens não deveria ter exposto, porque não faz diferença pra história, mas... Então, ele tá naquela catástrofe toda e ele se apaixona, não faz sentido. Pois é, o filme original com esses cortes estava perfeito, maravilhoso. 3. Em terceiro lugar, eu escolhi Fome Animal, é um filme de 93, do Peter Jackson. Peter Jackson fazendo um filme assim, glória. 4. Shaun of the Dead. Quem não conhece Shaun of the Dead? Eu acho que tem gente que não conhece Shaun of the Dead. É um filme de 2004, também comédia, assim como Fome Animal também é de comédia. E os dois são muito engraçados. Eu não acho engraçado de rir, mas são divertidos. Isso. 5.
Zumbilândia, um filme lançado em 2009 pelo Ruben Fletcher. Também comédia, acho que zumbis e comédia combinam. Porque justamente, quando o Romero introduz o zumbi, é uma crítica social. Então você tem um estereótipo de atitudes que os zumbis têm, como ir ao shopping, ou por serem desmiolados, serem massa, né? Que só vai numa direção sem pensar muito no que tá fazendo. Então quando você introduz a comédia, fica muito pertinente ao assunto. E agora na nossa listinha de jogos. Em primeiro lugar, acho que todo mundo já vai pensar a mesma coisa. Resident Evil. Foi um jogo lançado em 96 pela Capcom, onde tem aquela mansão com o Chris Redfield e a Jill Valentine, e que eles são membros da Star. Eles entram lá na mansão para descobrir o que tá acontecendo. E ela tem a Umbrella Corporation por trás de tudo, fazendo as suas maquinações do mal. Em segundo lugar, eu coloquei o Dead Island. É um jogo de 2011 e com uma sequência em 2013. Como vocês podem ver, o trailer desse jogo do Dead Island é um trailer incrível. Sim, uma produção muito diferente. Você tá acostumado a uma música meio bonitinha, assim, no fundo. E eu acho muito triste o trailer do 1, cara. Mas eu acho fantástico aquele trailer. O do Riptide também é incrível. E é um jogo onde se passa numa ilha e infestada de zumbis loucos. Em terceiro lugar, eu coloquei o Dying Light. É um jogo de 2015, também no mesmo estilo do Dead Island, em primeira pessoa. É onde você joga com um cara que faz parkour. Cara, é muito incrível. É muito incrível. E à noite que os zumbis ficam mais agitados. E você tem que... você recebe missões que você tem que buscar os suprimentos em outro lugar da cidade. Você tem que ir lá e zumbis correndo atrás de você. É uma coisa muito doida. Também não podemos esquecer, né, da nossa versão de jogos para celulares, que é o Plants vs Zombie, que segue uma linha de Tower Defense, que fez muito sucesso. Eles lançaram a continuação, né, o Plants vs Zombies 2, e depois lançaram para Xbox 360 e para Xbox One, lançaram a versão tipo shooter. É o Counter-Strike das flores. E zumbis. Das plantas e zumbis. Seguindo a lista, vamos falar um pouquinho sobre animes de zumbis. Né? Tem um anime que fez muito sucesso, que é o High School of the Dead. É um anime perfeito para quem gosta de zumbis e anime. É zumbis, anime, peito, tudo. Morte. E morte, tripa. Seguindo a lista, nós temos o Korewa Zombie Desu Ka. É sobre um garoto que ele morre e ele é ressuscitado, ele vira um zumbi e ele começa a morar com algumas meninas. Uma é tipo a Sakura. Ela usa uma roupinha parecida com a da Sakura e ela passa esse poder pra ele. É a Sakura Card Captors, tá? Não é a Sakura do Naruto, não. É, a Sakura Card Captors. Ela fica impossibilitada de usar o poder dela. E ela faz ele trabalhar por ela. E ele usa as roupinhas. Parece uma Sakura, gente. Só que de zumbi. Só que de zumbi. Agora vamos falar um pouquinho de mangá, Walder. Mangá e HQ. Fala aí pra gente. O que você lembra? Só do Marvel Zumbi. Que é muito bom. São os heróis que viraram zumbis e começaram a comer o mundo todo. Caraca, super-heróis devastando o mundo através de uma praga zumbi. Eu acho que o mais... Acho que não precisa de história pra isso, né? Não precisa. É só ver eles comendo as pessoas, brigando. E o melhor é o Hulk, que quando ele volta a ser o Bane, ele tá com a barriga enorme. E o intestino dele chega a estourar. Credo. Mas ele quer continuar comendo. Nossa. É meio pesado. E o Homem-Aranha, ele come a Mary Jane. Caraca. E quando acaba... Gente, acaba a comida, né? Os humanos acabam no mundo, eles vão pra outro lugar, pra outra... Não, eles vão pra um outro planeta. Eles começam a comer os ETs do outro planeta. É meio assim, what the fuck, né? Mas eu gostei bastante do Marvel Zumbis. A arte também é bem legal. A arte é E eles brigam entre si, só que tem alguns heróis que ainda estão vivos. Né? Eles tentam lutar contra os caras que estão zumbis, assim. E eles lutando, quando eles lutam parece que são melhores do que vivos, né? Porque eles derrotam o Galáctico e comem o Galácticos. Nossa! Imagina! Mangá e anime precisam ter mais coisas de zumbis. Ou né? mais? Acho que não tem o bastante. Pra te satisfazer. Pra me satisfazer. Eu botei uma listinha aqui com alguns, né? Em primeiro lugar, o High School of the Dead, que tem um anime e tem um mangá. Número 2, eu coloquei I Am a Hero. I Am a Hero é a história de um cara que ele desenha mangá, ele ajuda numa empresa que desenha mangá, e ele é meio nerd, né? Ele é nerd, gordinho, usa óculos, e ele começa a ter aquele apocalipse zumbi, e você vê a trajetória do personagem, porque ele começa a usar armas pra matar zumbis, ele sobrevive àquilo, e ele salva pessoas e tal, é muito bom. A arte também é muito boa. E o mangá que eu li recentemente, que também é muito bom, a arte também é muito boa, é Apocalipse no Torido. É sobre um garoto que ele vai parar no reformatório
por um crime que ele não fez. E tem aquela coisa de zumbis ao redor, é bem interessante pra quem quiser ler. Séries! Nossa, séries aí ferve, né? Porque nós temos The Walking Dead. Nossa, é uma coisa. É uma lista interminável de séries de zumbis. Só que eu separei alguns. Em primeiro lugar, não preciso nem falar, né? The Walking Dead. The Walking Dead e Fear the Walking Dead. Mas The Walking Dead é baseado numa HQ americana. Isso. E faz muito sucesso, por quê? Por que será que faz sucesso? Eu já falei, já em outros vídeos eu expliquei o porquê que eu não assisto The Walking Dead. Mas é uma série que, se você for ver bem pelo lado de interação da sociedade, como é que o homem é realmente quando não tem mais as regras, né, não tem mais as leis, é um filme que é um seriado que mostra bastante dessa nova face. Em segundo lugar, eu coloquei Dead Set, que é o Big Brother dos zumbis. Tá tendo um reality show, igual o Big Brother mesmo, o pessoal tá lá dentro da casa e de repente começa a ter um apocalipse do lado de fora. E eles não sabem o que tá acontecendo, eles estão lá curtindo lá as piscininhas e tal, e o mundo acabando. E uma outra série que o pessoal tá falando bastante é o Z-Nation. Você encontra Z-Nation no Netflix. É muito bom. E o mais legal dessa série, de um personagem infectado, mas ele é uma chave. Ele é infectado, mas ele não vira zumbi, ele é uma chave pra alguma coisa. Que ele não sabe o que é. Uma outra série também que eu gostei bastante, mas ela não teve fim, ela não teve continuidade, foi In the Flash. In the Flash é uma série onde o pessoal vira zumbi, só que o governo ele consegue achar uma cura pra reverter aquela coisa. Eles os zumbis, eles não se reconstroem e tal, eles ficam com, né, aquelas características. Se ele tem um corte na cara, vai ter. Eles recebem uma cura pra recuperar a consciência de vivos. Nossa. Tenso. E é uma coisa legal porque também é uma crítica para a sociedade. Porque eles tentam voltar, eles tentam se reintroduzir na sociedade, só que tem um preconceito. Eles abordam bastante não preconceito. Conhecia essa série, bacana. É muito boa. Pessoal, deixa eu só falar um pouquinho também, porque eu não conheço muitas coisas que o Vitor conhece. É um tipo de conhecimento que só ele compartilha, só ele que se interessa. Mentira. Oi. Porque eu chamo você para assistir as coisas de zumbis e você fala que é chato. Olha lá, ó. Mentira! Uau, Vai, livros! Vamos falar de livros. E aqui eu tenho uma enciclopédia de zumbis. Ele se chama Zumbis. O Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, ele é de Jamie Russell, tá? Ele conta tudo. Desde os escravos zumbis até os filmes, até a literatura, até tudo. Tudo. E eu tenho meu guia, que eu também já estou super preparado se houver um apocalipse. Gente, eu tô muito bem acompanhado. Se isso acontecer, caraca, eu vou ficar tranquilo. Mas ainda não tem o que fazer. Mas a gente é gordo, Aldo. Nós somos gordos. Ah, não interessa. Tem um jeito de sobreviver. A gente correr não vai dar, né? Não, a gente faz Se tiver os zumbis do Madrugada dos Mortos, a gente vai morrer. Já não é? Aqueles que correm? E aqui no Brasil nós temos um autor chamado Rodrigo de Oliveira. Ele é o autor da Crônica dos Mortos. É uma saga de... Até o momento tem 4 livros e são muito bons, bem escritos. E eles se passam aqui no Brasil, em São Paulo. Também temos o Conto Independente, do Marco Bin, com capa do James, que tá no Wattpad. É o mesmo cara que criou Caio Não Acredita no Amor. E é de ursos. É uma série de zumbis de urso e é muito interessante. É uma série curtinha até, uma história muito curta, mas é muito bacana também pra se conferir. E cuidado! Nós já temos evidências de ataques zumbis na vida real. Na verdade, eles dão o nome de zumbi, mas não necessariamente são os zumbis que a gente vê nos filmes. Em Miami, teve um ataque na rua de um drogado que começou a atacar um mendigo. Sim, não, tem cenas disso, isso foi filmado. Foi filmado ao vivo e ele comeu o rosto do cara. Não sei como dizer, eu acho que o cara apareceu com caveira vermelha. É, caraca, nojento. Entre outras pessoas que ressuscitam, teve um bebê que ele ficou 12 horas sem batimento cardíaco, de repente ele voltou à vida. Será que essa gente pode considerar um zumbi? Pois é, porque é aquilo, né? O cara, na verdade, o zumbi voltou dos mortos. Não necessariamente vai ter aquele comportamento, né, agressivo de querer comer as pessoas. Mas na China teve um ataque zumbi também. A gente pode ver na internet, no YouTube tem. Um cara começou a atacar o outro dentro do metrô. Morder, comer. É bem chocante. Tem as cenas. Muito sangue. Tem um fungo, que os cientistas descobriram um fungo, que ele ataca as formigas. Ah, eu vi isso.
E aí ele manipula as formigas e as formigas passam a agir igual são zumbis realmente. Tem um cara que ele acordou no meio da autópsia pedindo um copo d'água. Medo! Assim, é meio difícil de você acreditar nessas coisas, né? Eu não Mas sei. são as coisas que acontecem e rolam pela internet. E chegamos ao fim do nosso bloco de zumbis. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo sobre os filmes de zumbis que vocês gostam ou se vocês não gostam de zumbis de forma alguma. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossa página no Facebook. E lembrem-se, não é porque eu tô por fora que eu não tenho opinião. Tchau, tchau!